O capítulo 4 fala que houve oposição na reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Isso quer dizer que toda a vez que nós temos algum trabalho importante a fazer, alguma obra a ser realizada, seja na nossa vida espiritual com relação ao ministério, seja com relação à família, qualquer obra importante, oposições sempre vão existir. Agora nós precisamos saber lidar com essas oposições, saber lidar com essas dificuldades, porque sempre vão existir. Então o capítulo 4 diz que quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Neste meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembram-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo o que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo um muro.
Aqueles que transportavam o material faziam trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada, enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, ajuntem-se a nós aí. Nosso Deus lutará por nós. Desta maneira, prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Senhor, que a Tua palavra continue falando conosco, que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, nesta manhã nos dê a direção certa a seguirmos, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse capítulo 4 de Neemias, assim como todo o livro, tem instruções tremendas, riquíssimas para a nossa vida. Aqui nós vemos o trabalho, a luta de Neemias para reconstruir. Além do trabalho da reconstrução ser um trabalho árduo, eles tinham ainda oposição e tinham que segurar armas na mão. E várias vezes nós lemos: enquanto com uma mão trabalhavam, com a outra mão segurava uma espada. Quem já trabalhou com construção sabe que é um trabalho difícil, ou quem já viu alguém construir sabe que é um trabalho pesado. Naquele tempo mais ainda, porque não tinha os equipamentos, maquinários, materiais que nós temos hoje. Eram pedras brutas, pedras grandes, pesadas, e não tinha jeito, tinha que com uma mão trabalhar e com a outra segurando a espada, porque a oposição vinha de todos os lados. E olha, aqui nós vemos uma estratégia do inimigo, quando o inimigo quer nos desanimar em alguma coisa que nós temos a fazer. A primeira estratégia do inimigo é ridicularizar. Ele ridiculariza. E com isso ele mina as forças da pessoa. Os opositores dos construtores aqui do muro ridicularizaram os judeus. O que esses frágeis judeus estão fazendo? Estão tentando reconstruir o muro, não vai adiantar nada. Ainda que consigam virar uma raposa sobre esse, o muro vai cair. O que eles estão tentando fazer? A ridicularização é uma estratégia do inimigo. É por isso que o bullying nas escolas é tão combatido, porque o bullying consiste em uma ridicularização contínua, né? Aquela ridicularização que vai se avolumando. Isso, muitas vezes, na maioria das vezes, pode destruir uma pessoa, mina as forças da pessoa, acaba com as forças da pessoa e deixa a pessoa se sentindo inutilizada. Por isso que é muito combatido, porque muitos não sabem, mas cresceram e até na idade adulta sofrem consequências do chamado bullying ou da ridicularização sofrida ainda quando eram pequenos. Às vezes algum trejeito, às vezes alguma característica física, né? Ô narigudo, ô cabeçudo, ô baixinho, ô grandão, né? E aquilo às vezes acaba afetando a pessoa, e nem todos têm a mesma estrutura, e na maioria das vezes até aqueles que parecem ter uma estrutura, na verdade por dentro são fragilizados. E a estratégia do inimigo ali na reconstrução dos muros é a mesma que ele usa hoje muitas vezes. Em primeiro lugar, a ridicularização. Em segundo lugar, os opositores dos construtores, eles usaram aquela estratégia: olha, vocês não têm força, vocês não vão conseguir. E
quantas vezes nós somos influenciados por essa palavra? Você não vai conseguir, você não tem força, você não é capaz. Eu cansei de avisar aqui, postei lá na rede social, sobre o Enem. Quantos chegam a nem fazer inscrição, porque pensam assim, eu não vou conseguir, é muito difícil, são poucas marcas, e tem que fazer tantos pontos, e eu não sei escrever, eu não tenho redação, e eu sou burro, eu não consigo. Gente, quem coloca essas palavras na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, não é Deus, é o inimigo, correto? Porque Deus nunca vai desanimar você, pelo contrário, a palavra de Deus diz, sede fortes, sê tu corajoso, valente, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, se fortifique, fortaleça, vai em frente, eu sou contigo, vai nessa tua força, confie em mim, né? Não são assim as palavras de Deus para nós? Nunca nós veremos na Bíblia, ou nunca veremos em circunstância alguma, Deus nos desanimando. É sempre animando, é sempre transmitindo palavras de força. Agora o inimigo, aqui reparem nesse texto, ele usou a estratégia da ridicularização, do menosprezo, e ele usa essas táticas, essas estratégias até hoje, e sempre continuará a usar. Uma certa parábola conta que o inimigo, Satanás, ele tem várias ferramentas, e tem uma que ele não se desfaz por nada. Essa ferramenta é uma das principais dele, e ele não desfaz essa ferramenta por nada. Qual é essa ferramenta? A ferramenta do desânimo. Porque se ele consegue desanimar uma pessoa, ele neutraliza essa pessoa, inutiliza essa pessoa, ele acaba com essa pessoa, o desânimo. E muitas vezes o inimigo usa a ridicularização, o menosprezo para nos desanimar. Onde você vai? Você não vai conseguir, pare com isso, é inútil, não adianta. Quantas vezes você ouve essa palavra no seu ouvido, ou se não for no seu ouvido, na sua mente, no seu coração, vem essas palavras, para quê? Não vai dar. Muitas vezes nós temos desafios, e diante desses desafios nós temos que ter a força de Neemias. Olha só, a palavra aqui Neemias, ele transmitiu, aliás, o que Neemias fez? Primeiro, versículo 9, mas nós oramos ao nosso Deus, colocamos guardas de dia e de noite, para protegermos dele. Então, se o inimigo usa essa estratégia, as armas dele, nós também temos as nossas armas, que nem a Aline falou aqui agora, nós temos que orar, vigiar. E aqui a estratégia usada por Neemias e o seu pessoal foi orar e colocar guardas dia e noite para protegermos dele. Então, não tem como, é oração, é vigiar e oração, vigilância e oração, que nem o Senhor Jesus disse, é vigiar e orar para que não caiais em tentação. Percebam que o Senhor Jesus colocou até a vigilância em primeiro lugar. Essa oração que não adianta orarmos se não vigiarmos. Então, imagine só os construtores, uma mão segurando a pá, colher de pedreiro, a enxada, na outra arma, e olhando para todos os lados, de onde vai vir o inimigo agora, para onde ele vai atacar. Interessante, aqui diz no texto, que eles colocaram principalmente guardas nas partes mais vulneráveis, nas partes que eles percebiam que era mais fácil serem atacados. Qual a área vulnerável da tua vida? Todos nós temos uma área vulnerável na nossa vida, né? O calcanhar de Aquiles, ponto frágil. O inimigo também conhece as portas, tanto da nossa vida espiritual, da nossa casa espiritual, quanto as portas do nosso lar, as portas da família. Quais são as portas vulneráveis? Quais são as portas de entrada do inimigo? Nós temos estudado durante esses 3 domingos sobre essas portas, a necessidade de reforçá-las, trancá-las, não só reconstruir, restaurar, mas também a necessidade de reforçar trincos, fechaduras, ferrolhos, batentes, tudo firme.
Os homens de Neemias se dividiram em equipes, dividindo-se geograficamente ao longo do redor do muro. Fizeram um trabalho não só orando, segurando os instrumentos de trabalho numa das mãos, as armas na outra mão, também olhando a todo o redor para ver de onde vinham os ataques do inimigo. E olha as palavras que Neemias transmitiu a eles: não tenham medo deles. Versículo 14: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Olha, em primeiro lugar, não ter medo. Olha só o recado de Neemias: não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. Quando vier o medo do inimigo, quando vier o medo dos perigos, dos ataques, das ameaças, é normal, né? Sentimos medo, mas imediatamente devemos lembrar que o Senhor é grande, grande e temível, maior do que todos os inimigos, mais forte do que todos os inimigos, mais poderoso e temível do que todos os inimigos, do que todos os inimigos do lar, da nossa vida, da família. Maior é Deus. Então o medo, ele vem, mas imediatamente ao medo segue-se a confiança que Deus é maior, Deus é grande, e sendo Deus grande, Ele é maior que todos os nossos inimigos, todos os nossos temores. Ó, interessante aqui, nós lemos também Neemias, ele diz no versículo 19: então disse aos nobres, aos oficiais, aos restantes do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Então, queridos, assim é na nossa vida. A obra é grande, a obra é extensa, a obra é difícil, a obra é cheia de desafios, de oposição, de perigos. Mas tem uma coisa que nós devemos saber: o nosso Deus luta e lutará por nós. Se nós estamos fazendo o nosso papel, a nossa tarefa, a nossa missão, orando, vigiando, segurando as armas numa mão, o instrumento de trabalho na outra, o nosso Deus lutará por nós. Nosso Deus lutará por nós. Neemias sabia que a parte mais difícil do trabalho está no meio. Repararam como o meio é sempre a parte mais difícil? Você come a fruta é gostosa, mas no meio tem um caroço. Você está indo firme, forte, cheio de ânimo no trabalho, chega na metade, vem o cansaço. Você está numa caminhada, indo em frente, animado, chega na metade da caminhada, vem o cansaço, desânimo. Por quê? O meio é a parte mais difícil. Dizem que os alpinistas, escaladores de montanha, a parte que eles têm mais dificuldade é no meio da escalada. Eles olham para cima, vê aquela distância que ainda falta, vê o caminho que eles já percorreram, sabe que ainda tem outro caminho daquele, param ali. É daí que vem a palavra mediocridade. Quando a gente diz que uma pessoa é medíocre, é que ela está na média. Qual é a média das pessoas? E até a metade, e até o meio. Medíocre não é uma palavra pesada, não é uma palavra tão ofensiva. Diz: olha, você está achando uma pessoa de medíocre, você está dizendo: olha, você está na média das pessoas, você não está se sobressaindo, ou seja, você fica na metade do caminho, começa as coisas e para. Não estacione na metade, vá em frente. Num curso escolar, numa faculdade, a época que as pessoas mais desistem é no meio do curso. Não tanto no começo, nem tanto no fim, mas no meio, quando está exatamente na metade. Tem reparado isso? Quantas pessoas têm desistido, né?
No meio do caminho, por quê? Já percorreram metade, sabe que tem outra metade. Vão passar ainda por tudo isso que já passaram mais uma vez. E aí desistem, param. Mas a oração de Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, na metade dos tempos. Porque é no meio dos anos que a dificuldade maior vem, né? É no meio do casamento, no meio do período da prova que você está passando. Coragem, falta mais um período só mais uma parte, falta só mais um tempo. E é no meio que muitos desistem, é no meio que muitos caem, é no meio que muitos param. E a ordem é não estacionar. Na vida cristã é proibido estacionar. Temos que ir em frente. E agora nós vamos ver as 6 últimas portas que Neemias reconstruiu. Na última semana, no último domingo que nós nos reunimos aqui, nós falávamos sobre a porta do vale. O que era a porta do vale? Dizia que a porta do vale era uma porta de acesso a outras cidades, a outros lugares. Porta do vale representa lutas, as dificuldades que muitas vezes nós passamos. Ninguém quer passar lutas, dificuldades, não é verdade? Mas o vale não é tão ruim assim. O vale em Jerusalém era um lugar de acesso a outros lugares. Isso quer dizer que na nossa vida as lutas nos dão acesso a outras posições, a outros lugares, nos dão acesso a outras etapas. As lutas, os vales são caminhos. O caminho do vale não é tão agradável, mas é um caminho de acesso, para você chegar a um outro patamar, para você chegar a uma outra etapa, a uma outra fase da tua vida, a um novo horizonte, a um novo caminho. Não despreze os vales, porque sem esses vales nós não chegamos muitas vezes a outros lugares, outra etapa da vida que Deus quer que nós cheguemos. Então aqui olha, a outra porta que Neemias reconstruiu, Neemias 3:14. Quem pode ler para nós o versículo 14 do capítulo 3 de Neemias? Nós vamos ver a quinta porta que Neemias restaurou e reconstruiu. Nós lembramos aqui que as portas da cidade eram como as portas de acesso a um estádio. Um estádio tem várias portas de acesso. Cada uma dá acesso a um lugar, né? A um lugar que a pessoa pretende ir. E numa cidade, como a cidade de Jerusalém, era uma cidade cercada de muros e várias portas. Cada porta dava acesso a um lugar. Pode ver, por favor. Neemias 3:14. Por isso, Deus meu lembra de que de mim não diques de deficiências que fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Esse é o 3:14? Não, 3:14. E aponta que no futuro reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Hakerem. Isso, a porta do monturo. O monturo é lixo. Então havia uma porta na entrada de Jerusalém que conduzia exatamente ao lugar onde era depositado lixo, onde saiu o lixo da cidade e era depositado no vale, o vale de Inom. Era o lugar onde se queimava lixo. Aqui não tem na peça, era um lugar onde queima lixo? Na cidade de Jerusalém também havia um lugar onde se queimava lixo, era o vale de Inom. E naquele lugar, para dar acesso àquele lugar, tinha uma porta da cidade que saía exatamente para aquele lugar. Para misturar, como eles eram organizados na construção de uma cidade. A porta que entrava o sacrifício não era a mesma porta que saía o lixo. A porta que entrava as mercadorias que eram vendidas no mercado municipal, no mercado central, não era a mesma por onde saíam os cavalos. Cada porta dava acesso a um lugar diferente. E havia essa porta, inclusive,
A palavra inferno, que vem de Geena, que vem também de uma palavra que era usada no hebraico para significar um fogo que queimava, vem exatamente desse lugar que queimava lixo. O lugar que queimava lixo, Geena, ele é comparado ao inferno, porque ali o fogo queimava constantemente. Aí eles usaram exatamente aquela palavra que era designada para o lugar onde se queimava lixo, para dizer, olha, o inferno é assim, é como um lugar onde o lixo queima constantemente, eternamente. Dali sai fumaça, ali o verme nunca morre, ali o verme está sempre comendo lixo. Então daí usaram a palavra para designar o inferno. E aqui, olha, veja só, Hades, lugar de tormento, Geena, tudo baseado naquele vale de Enom, onde o fogo queimava, o fogo ardia constantemente, e o bicho não morria. Neemias, ele restaurou a porta do montura, a porta do lixo. Tiago 4,8, o que diz o apóstolo Tiago para nós em 4,8, que nós devemos fazer? Assim como Neemias fez, olha, a porta do lixo deve ser restaurada, essa porta deve estar em pleno funcionamento, porque o lixo não pode ficar na cidade. Vocês já viram alguma... claro, vocês já presenciaram uma greve de lixeiros na cidade, né? Como é que fica a cidade com uma greve de lixeiros? É lixo para todo lado, é saco de lixo nas esquinas, em frente às casas, lixo espalhado pela rua, é um tormento. E o lixo é um dos grandes problemas mundiais, sabiam? Um dos problemas que os políticos eles mais debatem é o lixo. O que fazer com o lixo? Porque chega uma hora que não tem mais lugar, a população cresce. Quanto mais a população cresce, mais o lixo aumenta. E já repararam quanto lixo a sua casa produz? Num dia, numa semana, no mês. Agora multiplique isso pela quantidade de população do mundo. Quanto lixo é produzido? Quanto lixo precisa ser queimado? Precisa ser destruído? Chega uma hora que não tem mais lugar para pôr lixo. O lixo é um problema mundial. O lixo. E na nossa vida espiritual, o lixo é um problema também. Nós acumulamos lixo na nossa vida espiritual, né? É lixo de maus pensamentos, é lixo das atitudes, é lixo do nosso coração. Nosso coração é um grande produtor de lixo. É uma lixeira na nossa vida, nós temos muito lixo. E o que Deus diz a nós com relação ao lixo da nossa vida? Tiago 4,8 diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Olha aí, o nosso papel é achegarmos a Deus. Nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. E aí o que Deus diz? Alimpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo purificai os corações. O que é esse duplo ânimo? Nós muitas vezes estamos ao mesmo tempo com boas intenções, do outro lado com más intenções. Ao mesmo tempo que nós queremos levar a vida certinha, tem outro lado que nos impulsiona a fazermos o errado. É uma luta, que nem a Aline também falou agora há pouco, né? O que está mais forte na nossa vida? A carne ou o espírito? É essa luta constante. Esse dilema que nós vivemos, que Paulo também viveu. O apóstolo Paulo trabalhava na obra do Senhor 24 horas, mas ele tinha essa luta. Ó, miserável homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal, desse corpo carregado de pecado? Porque o bem que eu quero fazer não consigo, o mal que eu não quero está sempre dentro de mim. Como é fácil fazer o mal, né? Como é fácil fazer o que é errado, é difícil fazer o bem, difícil fazer o que é certo, não é verdade? Se fosse o contrário, seria tão bom, né? Se tivesse facilidade para fazer o bem, dificuldade para fazer o mal, seria maravilhoso. Mas é o contrário, nós temos dificuldade de fazer o bem que é certo. O homem já nasceu, após a entrada do pecado no mundo, o homem passou a ter essa natureza
querer sempre o que é proibido, né? É que nem a música do Roberto Carlos, eu já repeti aqui algumas vezes. Porque tudo que eu quero é imoral, é ilegal ou engorda. Lembra dessa música? Porque tudo que eu quero é ilegal, é assim, né? Por que tem que ser assim? As coisas mais gostosas de comer são as que mais têm caloria. E as coisas mais saudáveis são as mais ruins. É verdade ou não é? Verdade. Né? Quem gosta daquele prato cheio de legumes, aquelas verduras amargas, aquela coisa, ai, é terrível. Mas ali está a saúde. Sem amor faz mal, Né? Agora, quem despreza, quem acha ruim aquele prato com aquela picanha cheia de gordurinha, saborosa, aquela linguicinha cheia de gordurinha gostosa, mas ali está a morte, ali está a doença, ali está o colesterol, ali está a caloria. É isso, gente. A tendência nossa é gostar, querer as coisas más, as coisas proibidas, e rejeitar, não querer as coisas boas. Assim é na nossa vida material, vida física, e assim é também na vida espiritual, né? As coisas boas, que realmente são boas. Esses dias eu estava pensando, por que nós temos tantas leis no nosso país, né? Se juntar todos os livros, leis, os códigos, olha, não sei, mas é muita coisa, muita coisa. Dá para encher uma sala de tantos livros, de códigos, leis, tantas coisas que existem. E mesmo assim as pessoas, com todas as leis, procuram fazer o que é errado. Não adianta, quanto mais leis se impõem, leis se criam, mas o homem acaba fazendo o que é errado, acaba optando em escolher o que é errado, mesmo sabendo que há punição, mesmo sabendo que há consequências. De onde que vem essa tendência? É uma coisa que está na raiz do homem, é uma coisa que está plantada no homem, no coração do homem. O coração é mau. A Bíblia diz que o nosso coração é corrupto e mais do que todas as coisas, mais do que a corrupção que está em Brasília, mais do que a corrupção que está na política de todo mundo, é a corrupção do nosso coração. O seu coração não te surpreende? Às vezes surpreende e fala, meu Deus, eu sei o que é certo, o que é errado, e por que isso está no meu coração? Por que esse sentimento? Por que esse ódio? Por que essa atitude? Meu Deus, não vem isso, né? Então, olha, a porta do lixo tem que estar na nossa vida restaurada. Gálatas 5, 19, 21, veja quanto lixo que é no nosso coração. Gálatas 5, 19 até o 21. Olha só, o lixo que sai e que entra no nosso coração todo dia. Pode ver, por favor, quem achou? Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas: as paixão, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, heredices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Olha só, olha quanto lixo é o nosso coração. Adultério, prostituição, impurezas, lascívias, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, pode ser traduzido como contenda, iras, pelejas, dissensões ou divisões, heresias, falsas doutrinas, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e outras coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como antes já vos disse,
E aí vem a parte mais difícil, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, olha quanta coisa que não presta, sai do nosso coração. Muita coisa, né? Ou entra do nosso coração. Por isso que a porta do lixo tem que estar restaurada na nossa vida, no meio da nossa família. Como tirar tudo isso? E olha, uma coisa percebida aqui na reconstrução dos muros de Jerusalém, sabe qual foi uma das maiores dificuldades que eles experimentaram na reconstrução? Além da oposição, das dificuldades naturais, retirada de entulho. Aqui nós vemos no texto que nós lemos, que eles, muitas vezes eles se desanimaram por causa da área do entulho. A obra é grande, extensa, e aí dá muito entulho para retirar. Quem já trabalhou com construção, já observou construção, eu, ao longo da vida, tenho acompanhado muitas construções, e eu já reparei que um dos grandes problemas é entulho. Você começa a quebrar daqui, tirar daqui, quando você vê, vai juntando tanto entulho, você não sabe onde botar entulho. Entulho, aqui mesmo, nós quando quebramos essas duas paredes aqui, mas era tanto entulho que enchia uma calçada, tinha que pôr no meio da rua, tinha que arrumar lugar, e agora onde joga esse entulho? E o entulho atrapalha na construção, o entulho é um obstáculo, o entulho é coisa ruim, né? É chato, entulho. Tem firma que trabalha só retirando entulho, porque o entulho é um problema. Então, aqui o entulho também é lixo na nossa vida. Entulho tem que ser tirado, tem que ser arrancado, tem que ser lançado fora, porque atrapalha e desanima. Os trabalhadores na reconstrução do muro ficaram desanimados na metade do caminho, na metade da construção, porque eles perceberam que havia muito entulho. E o que fazer com aquele entulho? Então, muitas vezes nós estamos numa reconstrução, restauração espiritual na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, e de repente nós falamos para ver que tem muito entulho. Muitas vezes eu faço muito entulho, que eu faço com essa sujeira, eu vou tirar. Então, olha, mas além de retirar o entulho, lixo, o coração não pode ficar vazio. Vocês lembram, né, da parábola da casa? Assim como quando uma pessoa tem um espírito maligno, se ela é liberta, não preenche aquele espaço com o Espírito Santo, com as coisas boas, vem mais 7 espíritos malignos, piores do que o anterior. Na nossa vida também é assim. Limpamos a nossa vida, tiramos o entulho do lixo, mas o coração não pode ficar vazio. O coração é uma coisa que não fica vazia nunca, tem sempre alguma coisa ocupando o coração. Aí, após eu retirar o lixo do coração, o entulho do coração deve ser preenchido. Preenchido com o que? Gálatas 5:22. Olha lá o que está escrito, pode ler, por favor, Gálatas 5:22. Isto tem que ocupar o nosso coração, isso tem que ocupar o lugar do lixo. O que diz Gálatas 5:22? Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muito bem, olha, Gálatas 5:22 está a relação de coisas que devem ocupar os espaços do nosso coração para que não fique vazio. Em primeiro lugar, amor, encher o coração de amor. Alegria, né? Encher o coração de alegria. Não deixar a tristeza dominar, né? Se bater aquela tristeza, pense nas coisas boas que Deus já fez, nas vitórias que você já teve, os livramentos que Deus já te deu. Pense como Deus é bom, pense como Deus é grande, pense como Deus é maravilhoso. E aí sai a tristeza e começa a entrar a alegria. Louve, cante, né? Cante a Deus, louve. Quem canta, como diz o ditado, seus males espantam. Então cante, louve, as horas, sabe que aos poucos a alegria vai tomando conta, vai enchendo o coração. Tenha esperança, pense nos dias melhores que virão, nas coisas futuras que Deus tem para nós, né? Não fique aí, olha, deixando a depressão, a tristeza tomar conta do coração. E aí você vai ver que entra também a paz, o longânimo, que é essa ânimo, longanimidade, quer dizer, longo, a palavra de longo ânimo, é aquela atitude de perseverar, ter um ânimo que não acaba, longo ânimo nas dificuldades. Enche o coração de benignidade, bondade, fé. A fé que está tão em extinção, mansidão, temperança,
também é o domínio próprio. Tenha domínio. Deus nos dá o domínio próprio através do Espírito Santo para nós controlarmos a entrada dessas coisas no nosso coração. Não deixe essas coisas dominar o coração. Você pode se autodominar, domínio próprio. Você não é um barco sem rumo, sem governo. Você tem o domínio próprio que Deus Ele nos dá. Muito bem? Próxima porta, porta da fonte. Neemias 3,15. O que diz Neemias 3,15? A porta da fonte. 3,15. É uma porta que ficava perto do tanque de Siloé, onde Jesus curou um cego de nascença. Quem é essa fonte na nossa vida, né? O que diz Neemias 3,15? A porta da fonte reparou-se a Salom, filho de José, governador do distrito de Mispa. Edificou-a e cobriu. Ele assentou os batentes com seus ferrolhos e trancas. Edificou também o muro da piscina de Selá, do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Legal, olha, tá vendo? Cada nome estranho, né? Mas essa porta aí, reparou-a um tal de Salom. É a porta que dava acesso a uma fonte. Ficava perto do tanque de Siloé. A fonte na nossa vida é Jesus. Olha o que diz Jesus em João 7, 37 a 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Em João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O mundo hoje está sofrendo, padecendo sede. E eles muitas vezes não sabem que sede é essa. Corre-se de um lugar para outro. É uma sede de prazeres, sede de poder, sede de tantas coisas. O mundo tem sede. Mas Jesus disse: olha, quem tem sede, essa inquietação na vida, essa busca de algo que muitas vezes não sabe o que é, venha a mim e beba. Eu tenho uma água que vai se fazer uma fonte na sua vida. E você vai beber dessa água, você vai se dessedentar, você vai se abastecer, você vai se satisfazer. E você não vai mais ter essa sede de algo que você procura e não sabe o que é. Jesus dizendo em outras palavras: aquilo que o mundo busca sem saber o que é, nós temos. Água da vida. Pode perceber, né? Como você era antes de tomar dessa fonte, como você é agora. Antes você corria em vão, não sabia porque estava correndo, o sentido da vida, não sabia para onde ia, em que ia dar essa vida. Tinha uma inquietação que você não sabia de onde vinha, nada estava bom, nada satisfazia, nada preenchia, nunca estava bom. Mas agora é diferente, né? Você sabe o sentido da vida, você bebeu dessa fonte, você abasteceu. E essa fonte da qual você bebeu se fez em você outra fonte, uma fonte que salta e que também descedenta outras vidas, serve para abastecer a outros. Então essa fonte, essa porta da nossa vida tem que também estar sempre reparada. Neemias 3,31. Próxima porta que Neemias restaurou, a porta de Mificade. Vamos ver o que é essa porta. Porta de Mificade. O que diz Neemias 3,31? Depois dele reparou Malaquias, filho de Uvi, até a casa dos destinos e mercadores de fronte da porta do Malpecado, até a câmara do canto.
Porta de Mificate é a porta da guarda. Olha só, aquilo que também a Aline falou no começo, né? Bateu tudo, né? A porta da vigilância. Porta da guarda era a porta que dava acesso aos sentinelas da cidade. Uma cidade, além de muros e portas, também tinha alguns sentinelas que ficavam em pontos estratégicos em cima do muro, naquela, tipo uma cabine de guarda, olhando ao redor da cidade por onde vinham os perigos. E essa é uma das portas que Neemias tratou de restaurar. Vamos restaurar a porta da guarda. É uma cidade, não basta ter muros e portas, precisa também ter a guarda. Na nossa vida essa porta é muito importante. Mateus 26:41, Jesus nos disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está vendo? Aquilo que sempre é dito, a carne é fraca, a carne é fraca. É verdade, Jesus falou, a carne realmente é fraca, né? Mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que fazer então? Não tem outro remédio senão vigiar e orar, porque a carne é fraca. Então tem que vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar, porque a carne está sempre pedindo o que é mal. 1 Pedro 5:8 diz assim, ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo muito conhecido de nós, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele descansa de noite. É você acordado, é você dormindo, o diabo está tentando. Sonhos, tudo mais, olha. Então vigie, porque ele anda ao derredor. Não está ao redor, porque ao redor de nós estão os anjos e está o Senhor, mas em derredor. Eu estou aqui. Isso aqui está ao meu redor. Em derredor estão vocês. O que está mais perto está em redor. Um pouquinho mais distante, derredor. Então assim, ó, Deus está aqui conosco. O anjo do Senhor está aqui, ó, do nosso lado. Veja que diz o Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao derredor. Não, ao redor. Daquele que teme ao Senhor e o livra de todo. Por que ele acampa-se? Porque de noite ele monta o acampamento ao nosso redor. Você já percebeu isso na sua vida? Às vezes eu fico olhando uma criança. Uma criança corre, pula, brinca, cai, se joga. Parece que tem 7 vidas, né? Mas é porque o anjo do Senhor está ali do redor dela, principalmente do lado das crianças, né? Os mais frágeis. O anjo está sempre guardando, está sempre protegendo. A gente às vezes não entende. Olha, o carro quase passou por cima, mas não passou. Parece que algo tirou a criança. O que foi esse algo, né? O anjo do Senhor. Então, muitas vezes nós vemos isso na nossa vida, o livramento do Senhor, porque o anjo está ao redor, mas logo em derredor está o inimigo. Aí o anjo está falando, não, por aqui, fica aqui. Não, ali não, olha cá, para cá. E a gente vai, teima, a gente vai e ultrapassa aquela linha. E aí nós já caímos ao derredor onde o inimigo já está ali, pronto para abocanhar. Paulo usa a figura do leão, porque dizem que os leões mais jovens são aqueles que atacam. O leão velho que já não tem tanta força para correr, ele ruge, ele dá aquele bramido. Aí com um bramido a pessoa se assusta e corre. Aí logo à frente vem os leõezinhos mais jovens e ataca a pessoa, né? O leão mais velho usa o rugido para assustar, fazer a pessoa correr. E a pessoa correndo, os leões mais jovens já estão em ponto estratégico para alcançar a pessoa. Então, muitas vezes, o inimigo, ele age assim, com o seu rugido, ele assusta, e nós corremos e acabamos caindo exatamente na armadilha dele.
Contra o inimigo, não tem jeito, temos que enfrentar. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Da nossa carne, da nossa tendência humana, da tentação, do pecado, não tem jeito, temos que correr, fugir. Mas contra o inimigo, não adianta fugir, porque ele ruge, assusta, fugimos e caímos na mão do inimigo que já está à nossa espera. O inimigo tem que ser enfrentado, e tem que ser enfrentado na oração, com as armas de defesa e ataque que Deus nos dá. Efésios capítulo 6, que diz no versículo 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Terminamos aqui hoje, mas na próxima semana ainda faltou algumas portas para nós vermos. Vamos ver a porta 8 até a porta 12. E aí queremos que nós acabamos o caminho. Vamos cantar mais uma vez. Enquanto nós cantamos, vamos trazer as dádivas que oferecemos ao Senhor nesta manhã.